Walter já foi, já está mudando até de setor aqui em Goiânia, e o Arley também. O tal do áudio, falando mal do Sérgio Hassi, é o que pegou. E o Dr. Sérgio Hassi, nessa entrevista que concedeu ontem ao Humberto Castro, confirma, acompanhe. Isso de fato aconteceu no ano passado, de uma maneira que foi armada. Ele infelizmente foi uma presa em relação a isso, e isso acaba contribuindo para que tire o ambiente dele de trabalho. Então ele mesmo chegou a nós e pediu um tempo para a reflexão, se desculpou, porque não foi nada proposital, como eu disse, uma coisa armada. Meu relacionamento com Arley continua o mesmo, minha admiração por ele continua a mesma, e as desculpas que ele, de uma maneira emocionada e muito sincera, fez conosco, foram acatadas. Ele ainda pode voltar, presidente? Com certeza, eu espero que sim, e o mais breve possível, desde que ele se recomponha. Como fica o departamento de futebol agora? Por enquanto com Osmar, caso o Osmar e o professor julguem necessário mais alguém, nós contrataremos alguém nesse meio tempo. A saída dele repercutiu no grupo de que forma? Vamos aguardar. Eu acho que esse ano o Goiás vai se marcar por uma coisa, pela correção e pela disciplina, acima de tudo. E eu tive depois uma reunião com um grupo de jogadores, expliquei isso a eles e falei, nos dê o seu máximo, que nós saberemos reconhecer os esforços de vocês, mas sobre disciplina, união e comprometimento. Uma pessoa no Goiás me disse que o tal áudio é impublicável. E ouvindo e vendo essa entrevista do Sérgio Hassi, para mim soou como um ato de indisciplina do Arley para com ele. E parece que ultrapassou os muros do Goiás, porque nesse áudio o Arley também estaria falando da família do Dr. Sérgio. É a nossa intenção que ouviu o Arley demais, mas parece que até agora ele está na dele e não está querendo falar. Eu acho que não foi indisciplina, foi desrespeito, né? De acordo com o que falam, que foi dito nesse áudio, a coisa é muito pesada, só que o Dr. Sérgio é um homem tão polido, de uma estirpe tão grande, que não lhe permitiu falar o que ele gostaria certamente de falar. Ele está dando uma maciada, né, Evandro? Que a família dele, quando ouviu, falou, você não pode estar nesse meio. É um dos mais conceituados cardiologistas desse país, né? Passar por uma situação humilhante dessa, da família, ver a situação, diz que o troço é muito pesado. Falou de quem não deveria falar também. Quer dizer, é aquela coisa impensada que você fala. Para que falar esse tipo de coisa? Acusar as pessoas. O que falou do Renan, eu ouvi. O do Renan, eu ouvi. Só isso seria suficiente para deixar o Arley numa situação complicada com o elenco do Goiás, porque o jogador de futebol é corporativista. Peraí, fala de um, atinge o grupo, né? Então, uma situação impensada do Arley, que eu acho que queima o filme dele, essa situação de dizer, ele pediu para sair, não é verdade, ele foi demitido, entendeu? E queima o filme dele em nível nacional, porque isso chega em todos os clubes, né? Ele falou do Anderson Moreira ao falar do Renan, essa situação do Dr. Sérgio, de outras pessoas que ele falou também, que eu acho que não tinha nada a ver também. Então é um preço muito alto que ele paga. É aquela velha história de dizer, tenha cuidado com o que fala, perto de quem fala, para não pagar tão caro quanto pagou, com a perda de um salário grande que ele ganhava no Goiás e com a fama dele que fica, porque o Arley foi unanimidade como jogador de futebol, o maior goleiro da história do Goiás. Isso ninguém pode negar. Todavia é bom que se diga, como jogador de grupo ele nunca foi uma unanimidade, até pelo contrário, sempre foi um jogador mal visto por ser justamente aquele que se aproximava mais dos dirigentes. Era então chamado de jogador de dirigente de futebol. Ô Doni, o que você quer acrescentar? Porque com o Sérgio Hassi, ele não vai voltar para o Goiás, o Arley. Isso não tem muito o que acrescentar, o Evandro já disse bem, são situações que as pessoas precisam aprender a viver o tempo que vive, né? O ser humano, de uma maneira geral, e no Brasil a gente tem muito esse problema, a gente fica muito preso ao passado e sonhando com o futuro e esquece de viver o presente. O nosso presente é o presente de muita comunicação exposta, com redes sociais, com internet, essas coisas todas. E essas declarações que antes, as pessoas acham ótimo, Evandro, que todo mundo acha que agora tem direito a ter voz. Todo mundo sempre teve direito a ter voz, só que o cara tem que entender que ele também é responsável pelo que ele fala. E o que se aprende, é por isso que ter diploma de jornalista é importante, embora o ministro Gilmar Mendes ache que não, que é mais importante ter diploma de cozinheiro. Bom,
Eu também acho que é mais importante saber ler lei do que ter diploma de advogado, mas paciência, cada um na sua. Aprende-se na escola que você tem que se pensar antes de falar. Aliás, está na Bíblia isso aí, né? Jesus Cristo já disse, o mal é o que sai da boca do homem. Assim como os pensadores dizem que você tem 2 ouvidos e uma boca só, para ouvir o dobro do que fala. Então é preciso ter cuidado com esse tipo de afirmação, com esse tipo de coisas. Às vezes a gente tem até vontade de falar certas coisas que não deve falar, porque é o nervosismo do momento. Acho que não tem muito o que falar, e eu mas sou um exemplo disso. Eu já fui muito mais bocudo e agora eu estou muito mais tranquilo.